Meu nome é Ana Paula, sou Ana Paula Barbosa. Eu estive na Unital de 1989 até 1994. Foram 6 anos e dois cursos. Eu fiz Relações Públicas e aí depois eu fiz 2 anos a mais para ter a formação em jornalismo também. A Unital sempre foi muito próxima, né? Eu cresci no Vale do Paraíba, eu nasci em São Paulo, mas minha família toda é do Vale do Paraíba. Minha mãe mora em Aparecida e minha família toda está entre Aparecida, Guará, Pinda, São José dos Campos. A minha família toda da região aí do Vale do Paraíba, e todas as minhas referências, né, de infância, adolescência e juventude estão no Vale do Paraíba, e a Unital é parte dessa história. Não tem como pensar em Vale do Paraíba e não pensar em Unital. Eu sempre tive muita tranquilidade com relação a isso, né? Eu acho que quando a gente sai do ensino médio, morando no interior, e tem sempre aquela vontade de explorar coisas, lugares novos, né? Na capital, ou São Paulo, ou, enfim, outras cidades, eu considerei opções fora do Vale do Paraíba na época, mas a Unital para mim foi a melhor opção. Assim, eu queria também comecei a trabalhar na mesma época, eu tive a oportunidade de estudar à noite, trabalhar durante o dia, então foi sempre uma exploração tanto acadêmica como profissional, meio que misturada. E eu acho que isso foi bom, e eu acho que estar no Vale do Paraíba me permitiu isso, e estar na Unital me permitiu isso. Talvez se eu tivesse optado por uma faculdade fora, eu tivesse que me dedicar unicamente à faculdade naquela fase da minha vida. Acho que não tem certo nem errado, acho que as pessoas abraçam aí caminhos diferentes, mas para minha escolha e para o meu momento, a Unital foi sem dúvida melhor. Então, até assim, antes de falar de comunicação, uma coisa que eu queria falar é também com relação à minha família, né, de referências de família, porque meu irmão acabou também, ele fez faculdade na Unital, em medicina. Minha sobrinha também seguiu o caminho dele e também se formou recentemente em medicina. E a gente tem muito, como família, a gente tem muito orgulho dessa história na Unital. Como eu falei, eu acho que é uma referência acadêmica que traz junto a experiência da comunidade, como você se insere na vida profissional. E eu acho que estando num meio que proporcione isso tudo, é muito favorável para o ingresso do estudante na vida profissional, né? Para que uma transição seja mais suave, e para que isso foi uma coisa que aconteceu comigo, aconteceu com pessoas da minha família. Eu tenho um outro irmão também que estudou na Unital. Enfim, Unital é uma referência também de família para mim, dos meus irmãos que são mais velhos e de sobrinhos que vieram depois. Tem bastante, não são todos, mas tem bastante. Sim. É, é. É, eu não sabia o que eu queria fazer como é, major, eu não sabia. E, e a minha mãe, minha família é uma família de professores. E então eu achava que eu queria seguir a carreira de magistério, tanto que eu fiz magistério, e de pedagogia. E eu tinha essa dúvida entre pedagogia e comunicação. Eu sempre fui uma pessoa eu sempre gostei muito de estar envolvida assim, grupos de amigos, em atividades da comunidade e na família, de me expressar, de compartilhar ideias, de defender ponto de vista, e isso para mim sempre foi uma coisa muito natural. E aí,
entre pedagogia e comunicação, naquele momento eu achei que comunicação me daria mais oportunidades futuras, né, profissionais. Foi uma dúvida, eu cheguei a conversar, né, com uma pessoa também que era referência na faculdade de pedagogia, sobre pedagogia e letras, não era pedagogia, era letras. E, e ela falou para mim: olha, se você fizer letras, você vai ser professora, né? A faculdade prepara para que o profissional de letras seja professor. E não é que eu não quisesse ser professor, eu não gostava da limitação da possibilidade. Você vai fazer isso e vou ser professor. E comunicação, para mim, ela abria mais horizontes. Então, como eu não sabia o que eu queria fazer, eu entendi que a comunicação me daria mais a oportunidade de explorar horizontes de uma maneira mais ampla. Então, naquele momento, entre letras e comunicação, eu optei comunicação por isso, mas sem saber claramente o que eu queria fazer profissionalmente. E aí foi, de fato, que aconteceu 2 anos depois, eu tinha outro dilema, que eu não sabia se eu fazia jornalismo ou relações públicas, e que eu tinha que optar, né, pela concentração de um ou outro. E aí eu optei por relações públicas, por, pelos fatores que eu te falei, eu achava que tinha mais a ver comigo, que tinha mais a ver com a maneira assim, de eu buscar me desenvolver como uma cidadã, né? E eu achava que relações públicas tinha mais a ver comigo nesse sentido. E aí fiz relações públicas. Quando eu me formei em relações públicas, eu fui a pessoa mais frustrada do mundo. Eu achava que ninguém sabia o que era relações públicas, ainda mais no Brasil, porque relações públicas é né, profissionalmente começou nos Estados Unidos, e eu achava que tinha sido uma grande perda de tempo e que eu não ia conseguir fazer nada com o diploma de relações públicas. Eu estava tão frustrada que eu saí do baile da formatura e fui prestar vestibular. E o meu para poder cursar jornalismo. Eu falava, não, eu 2 anos a mais, eu consigo um diploma de jornalismo e aí eu vou ser jornalista. E jornalista é uma profissão consolidada e eu vou ter muito mais oportunidade e tudo. Mas, e foi o que eu fiz. E eu me lembro de momentos, porque como eu morava em Aparecida e eu estudava em Taubaté, e eu viajava muito, né, pela Dutra. E eu me lembro de momentos olhando as empresas que estão no eixo do Vale do Paraíba e eu falava assim: isso é um mar de oportunidade, né? Porque você olha assim, cada empresa ali que tem talvez um centro produtivo, que tem um escritório, que tem, né, um centro de desenvolvimento, que está ali, né, no coração ali da nossa região e que pode trazer uma oportunidade profissional imensa. E isso me levava para relações públicas, porque o Relações Públicas faz isso, né? Ele cuida dessa relação que as empresas têm com as comunidades onde elas estão inseridas e como que isso pode gerar um benefício mútuo nas causas que são comuns. Traz desenvolvimento e traz emprego e traz muitas oportunidades. E ao mesmo tempo que você tem uma universidade numa região que prepare pessoas, talentos, que possam depois ser recursos importantes para essas empresas se desenvolverem. Então, é uma relação muito saudável. E aí, eu não enxergava isso naquela época, mas quando eu andava naquele trecho Rio-São Paulo, e eu me lembro com a minha mãe, às vezes, nessas indagações de adolescente, que a gente não sabe o que vai fazer da vida, e chorando, e frustrada, e tudo,
E eu falava isso, mãe, mas olha essas empresas, olha, tem todas essas empresas, tem, né? Tem a Johnson, tem a BASF, tem, não vou lembrar todos os nomes, mas tem você sabe mais, tem várias. É, é, isso é relações públicas, né? E então, nesses 2 anos de jornalismo, em que eu estava andando para lá e para cá para concluir meu curso de jornalismo, estou tentando lembrar um pouco do timing. Eu trabalhei em rádio, trabalhei na Rádio Aparecida como repórter, é, e antes eu dava aula, eu estava sempre envolvida com trabalho e com estudo, assim, para mim nunca foi só a faculdade separada. E eu tive a oportunidade de participar de um processo de seleção para uma posição de comunicação social na BASF, em Guará. E consegui a posição. E então, quando eu me formei em jornalismo, eu estava trabalhando em relações públicas. Né? Então, assim, para mim, eu acho que eu precisava experimentar esse caminho para chegar, né, nas descobertas que eu cheguei. Então, foi maravilhoso e encontrar professores que me apoiaram, que me ajudaram também a acreditar no meu potencial e buscar as oportunidades. E aí, no fim, eu entrei na BASF como Relações Públicas, né, na área de comunicação social. Aí, assim, eu comecei minha vida profissional. Mas eu Bom, aí eu te falo depois mais, porque minha vida profissional não encerrou a minha vida na universidade. E aí acho que é mais um fator que mostra esse. Eu acho que as coisas caminham juntas, né? Eu acho que a vida inteira, a educação e a profissão e a nossa formação como cidadão, elas caminham juntos, né? Então, para mim, não, essa formação e essa relação com a universidade não acabou no dia que eu me formei em jornalismo, ela continuou depois. Lembro, não, eu lembro muito. E primeiro que eu acho que foi uma vantagem do curso de Relações Públicas, porque era um grupo pequeno, né? E eu acho que quando você tem um grupo pequeno, você acaba, né, tendo mais profundidade nas coisas, né? Nas aulas, na comunicação entre as pessoas e tudo. É, então eu acho que, e eu me lembro muito dos professores em particular. Eu acho que justamente por ser um grupo pequeno, a faculdade me proporcionou a oportunidade de conhecer muito bem meus professores, e eu tive a sorte de cruzar com professores que foram assim instrumentais para me ajudar nessa questão da autoconfiança, porque eu acho que quando você é estudante universitário, e você não sabe. Existe uma pressão, né? Eu vou me formar e aí o que vai acontecer com a minha vida? Onde que eu vou? Como é que eu vou conseguir me estabelecer? É, e aí ter professores nesse momento que você tem mais perguntas do que respostas, te ajudando, não é nem dar as respostas, porque eu não acho que os professores vão conseguir dar as respostas, acho que a gente tem que descobrir a nossa resposta, né, individual, mas é mostrando caminhos e ajudando a desenvolver a autoconfiança. Eu acho que isso é muito importante. Professores que olhem você e falam, continua porque você tem potencial. Explora essas oportunidades porque você pode conseguir isso e acredita em você. Então, acho que essa, essa lembrança de relações públicas me ajudou muito, porque definitivamente foi assim com os meus professores. Eu estava até aqui tentando anotar alguns nomes, porque foram muitos. É, dessa fase, depois também alguns se estenderam pela faculdade de jornalismo, mas uma foi a dona Maria Samartim, não sei se você a conheceu. Assim, não tenho nem palavras, uma senhora assim de uma classe, assim, de um conhecimento, uma profundidade assim, de uma sensibilidade. Eu tenho
lembranças disso, né? Dessa oportunidade, assim, a maneira como ela conduzia as aulas, da maneira como ela olhava para mim e falava, olha, é, desenvolva, né, a maneira como eu escrevia ou a maneira como eu falava. E eu acho que eu nem me lembro a disciplina que ela. Eu lembro dela, mas não lembro a disciplina. Não sei se era português, eu acho que era português. Não era português, não lembro a disciplina. Era português. É. E eu sempre gostei muito de escrever. Então, enfim, a maneira como ela me dava, né, as análises, os feedbacks das coisas que eu escrevia e das conversas, né, que a gente tinha e tudo. Então, é, ela, me lembro muito dela, mas dessa referência, assim, de uma profissional já assim, já, né, num outro momento de carreira, mais estabelecida e que tinha mais essa tranquilidade, né, essa assim, uma sabedoria, sabe, que vai além da disciplina. Assim, eu acho que ela tinha muito isso e eu tenho muita gratidão. E muitos outros aqui que eu posso te mencionar, da época de relações públicas também, depois de jornalismo. O Robson Bastos, né, não sei se ele continua na universidade. Então, também, né, aquele professor que super inspirador e que me motivou muito a acreditar em mim e falar, não, segue em frente que vai dar certo. Eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Ninguém sabe o que é isso, que profissão é essa que eu escolhi? Vai, segue em frente que vai dar certo. Então, o Robson certamente foi outro que me marcou muito. É, o, o Joaquim Maria Botelho, também muito profissional, assim, ele já tinha uma pegada de mercado me ajudou muito também a explorar coisas, oportunidades, e falar, olha, ele tinha muita experiência em jornalismo, né, em TV, então, assim, era bem do mercado, da indústria, né, e que para mim foi ótimo também explorar aquelas oportunidades e me testar, falar, tá, será que essa é uma área que eu quero seguir? E tanto que eu cheguei a fazer cursos na área de telejornalismo na época e tudo, e acabei seguindo pelo caminho das relações públicas. Mas o Joaquim, ele me ajudou muito a testar essas possibilidades de uma maneira muito, muito positiva. O Arcione, ele dava aula, eu acho que era estatística. Ele era mais analista, mais assim, acho que mais de exatas, assim, né? O que deve ser um desafio enorme, né, para o professor que tem né, uma especialidade maior na área de exatas e dá aula na faculdade de comunicação, onde os alunos querem seguir outra pegada. E também um professor que eu, né, sempre admirei, respeitei muito. É, e depois tem os professores que são assim amigos também, conterrâneos e que foram meus professores e continuam sendo meus amigos. Que primeiro, um é o Maurílio Laua, que também é da minha cidade e que a gente tem assim laços de amizade entre famílias, né? A família dele com a minha família, é, é, muito, muito próximo. E que foi meu professor e que também foi uma alegria ter o Maurílio como professor, né, na área de fotografia. E o outro foi o Felício, e o Felício foi é, também a gente tinha altas discussões ideológicas e filosóficas e tudo, né, e de como que as relações públicas, né, na área o Felício relações públicas na veia, né, então a gente falava muito sobre isso, e foi o responsável para que eu continuasse na Unital depois, porque ele me chamou para voltar
para dar aula, depois que eu me formei. Então, durante 2 anos, eu dei aula na faculdade, no curso de Relações Públicas, a convite do Felício. É, então, para mim, quando você fala assim do curso de Relações Públicas, o que ficou, né, que foi a sua pergunta inicial, eu diria isso, eu acho que é a possibilidade de estar num grupo pequeno de alunos nos ofereceu a possibilidade de ter construir relações mais profundas com os professores, e eu acho que eu aproveitei isso muito bem. E tenho gratidão por esses professores. Talvez eu esteja esquecendo de algum, mas esses são os que me vêm à mente agora. Não muitos, assim, tenho, né, hoje com mídias sociais a gente acaba vendo, né, por onde as pessoas andam então isso sim, mas relação próxima de saber como que tá, não. Ah, não com os da minha turma, é, mas sim com de outras turmas, né? É, que é o caso da Letícia, por exemplo, que não era da minha turma, mas que eu acompanhei e que a gente, né, continua, enfim, se ajudando aí e com uma amizade próxima. A Edilene também, né, a gente também é da mesma região, então tem, assim, muitos que foram também alunos, mas não foram colegas meus de turma, mas com quem eu mantenho. Outra é a Ellen, que também fez relações públicas, eu acho que ela era de uma turma depois da minha, se eu não me engano, e que seguiu aí uma carreira brilhante na própria universidade como professora. Então, enfim, a gente tem, eu tenho, né, muito respeito e muita gratidão por todos esses relacionamentos aí que ficaram. Sim, sim, é verdade. É verdade. A gente é, tem muitos que o Eduardo Miranda, que depois também fez uma, né, seguiu aí um caminho profissional em jornalismo na região, que também é da minha cidade. Você tem razão. Muitos que eram mais ali do núcleo ali, geográfico, né, de onde eu venho. Eu tinha sido professora infantil, eu fiz magistério. É. Então eu fiz estágio e eu dei aula há 2 anos para o ensino elementary, como é que chama? Ensino primário. Você vai ter que fazer uma limpeza dessas palavras, que às vezes você me desculpa que tem umas palavras que me faltam. Primário. E ensino fundamental, isso, eu dei aula. Mas na faculdade foi isso. Como eu te falei, eu sempre estudei à noite e trabalhei de dia. Assim, nunca foi a minha vida nunca foi uma coisa ou a outra, as coisas meio que sempre conviveram. E aí, nesse momento que eu me formei, eu já estava na BASF, trabalhando na área de relações públicas. E aí foi quando houve essa oportunidade, o Felício me convidou para dar aula no curso de administração de relações públicas, né? E, e assim, eu recebi o convite de braços abertos, assim, né? Eu acho que a gente é novo, a gente, né, é bom, né? A gente se sente livre para abraçar as oportunidades e assumir risco, né? Porque eu era muito nova, eu era recém-formada e talvez ali, né, eu tivesse assim a mesma geração, né? Talvez mesmo assim uma idade até muito próxima dos próprios alunos. E e como professor você tem que ter, né? Você tem que trazer um valor, né? Você tem que trazer um conhecimento e estar preparado para isso.
eu não tive medo nenhum. Eu falava, não, eu acho que é uma ótima oportunidade para eu ver se essa é uma carreira que eu quero seguir, né? E eu não precisava escolher entre fazer isso e trabalhar. Eu trabalhava durante, eu podia trabalhar durante o dia e dar aula à noite. Não era fácil, era puxado. Eu entrava na BASF 7h30 da manhã, ficava na BASF até às 5, pegava o ônibus da BASF, ia para Taubaté, dava aula em Taubaté, e depois chegava em casa 11, meia-noite, no outro dia começava de novo. Não era todos os dias da semana que eu dava aula, não. Acho que eram 2 ou 3 dias. Mas me deu a oportunidade de eu experimentar isso, de eu continuar o meu vínculo com a universidade, né, que era uma coisa que eu gostava muito, e o tempo permitia que eu fizesse isso. É, então eu recebi isso de braços abertos e eu lia muito, então eu me preparava para as aulas. E como a minha vida sempre foi muito próxima da questão da educação e do trabalho, é, eu achava, na verdade, que era uma vantagem, porque como eu estava já trabalhando, a minha experiência profissional também podia, né, trazer valor para as minhas aulas, né? Você ter, né, o conhecimento acadêmico é, é, relacionado com a vida profissional, né? Com o mundo profissional. Eu acho que eu talvez eu não enxergasse isso claramente na época, mas meio que minha intuição falava: não, tá bom, você pode fazer isso. E com o apoio do Felício, né? Que estava lá e falava: vamos, que vai dar certo, e eu estou aqui do seu lado e vou te ajudar. E ele, né, com toda a experiência que ele já tinha na época, sempre foi o meu mentor, assim, né, nessa experiência. E foi ótimo. Aí eu fiz isso por 2 anos. Além de eu dar aula para a administração de relações públicas, eu também fazia orientação de trabalho de conclusão de curso. Então foi muito legal também, né? Porque aí os alunos podiam escolher, e aí eu tive, né, a oportunidade de orientar alguns alunos nos TCCs, né, que chamava, e, e, e aplicar, né, o conhecimento de relações públicas ao trabalho de conclusão de curso. Então, eu fiz isso por 2 anos, até que eu recebi uma oportunidade, né, de me transferir da BASF de Guará para o Rio, que na época a gente tinha uma fábrica, né, e uma área da empresa é, que ficava no Rio. E aí eu teria que me mudar para o Rio. E aí foi quando eu tive que parar de dar aula na faculdade, porque não dava para fazer e voltar do Rio para ir para Taubaté para dar aula toda semana. E aí foi quando eu tive que me desligar da faculdade e me dedicar exclusivamente à vida profissional e à vida de família, né? E continuei meus estudos, fiz meu MBA no Rio e fui mãe no Rio, né? Então tenho certeza que foi a escolha certa, mas para fazer essa escolha eu tive que me desligar da faculdade. Uhum. Não, obrigada, assim, eu, assim, segui, né, o meu trabalho sempre, assim, de uma maneira muito fluida, assim, muito natural, né, como eu te falei, eu fui para o Rio, eh, eh, assim, dentro na mesma empresa, na verdade, mas era outro nome, né? A BASF na época, e era a BASF Pharma, então foi de uma área, né, que a BASF, que é mais, né, no setor, o principal negócio mais na área química, né, uma empresa do setor químico, e aí eu fui para o Rio e comecei a trabalhar mais na área de saúde. É, é,
Eu acho que volta naquilo que eu falava quando eu estava na Dutra ali com a minha mãe, olhando para as empresas, né? Seja a área, né, no meu caso foi indústria química, depois foi a área de saúde, pode ser a área de tecnologia, pode ser a área, enfim, é, qualquer área produtiva, né? Qualquer área produtiva, literalmente. É, é, as empresas, elas precisam estabelecer relações de confiança com esse ecossistema, esse uh, como que eu falo? Com esse ecossistema, existe essa palavra? Ecossistema. Ah, ecossistema, ecossistema. Com esse da, 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 ah, do local onde a empresa está inserida, das comunidades onde a empresa está inserida. E isso gera a sustentabilidade tanto da empresa como da comunidade. E essas coisas caminham juntas. E eu acho que é isso que eu trago para mim quando eu penso na minha vida na Unital com relação a relações públicas. Pode ser qualquer área de negócio. Um aluno que se forma em relações públicas, ele pode trabalhar em qualquer setor que ele goste, que ele tenha uma afinidade. Ele vai ser aquele profissional que vai ajudar a empresa a estabelecer essas estratégias de relacionamento com a comunidade onde ela está inserida. E aí, quando a gente fala em comunidade, a gente fala na comunidade assim, ao largo, né? A sociedade civil, né? As lideranças, os sistemas que estão, né? Os governos, é, a academia, né? As universidades. É, todos esses, todas essas áreas contribuem, têm algo em comum. E esse profissional de saúde, o profissional de relações públicas, ele está nessa parte central de ajudar a estabelecer essa estratégia. E isso é uma coisa que eu sempre trouxe para mim profissionalmente. Eu acredito nisso. Eu acredito que na medida que as instituições encontrem esses objetivos em comum, elas podem potencializar a realização desses objetivos. E isso é em qualquer setor, qualquer setor. E isso é o que um profissional de relações públicas faz. E é o que eu trouxe para a minha vida. Então, independente de estar, né, numa posição, é mais assim, como eu acredito fundamentalmente do que é o papel do relações públicas. E aí eu trouxe isso para a minha vida profissional. Então, eu trabalhei no Rio, né, na área de saúde, fiquei lá quatro, 4 anos. É, 4 anos. Aí eu me transferi para São Paulo, também na empresa na área de saúde. É, fiquei em São Paulo 8 anos. E de São Paulo eu tive a oportunidade de vir para a Casa Matriz, que é nos Estados Unidos, e estou aqui desde 2010. E, e a lógica é a mesma, ela pode se aplicar a uma comunidade, ela pode se comunicar, né, se aplicar a, uma estratégia mais nacional ou em diferentes países, ou mais do âmbito global. Acho que o fundamento é o mesmo, acho que é trazer isso para outros
para outras esferas, né? Mas no final, eu acho que esse é o papel do Relações Públicas e que eu trouxe comigo no meu desenvolvimento profissional. Então, assim, passa por você conhecer os grupos, né, que estão em volta, né, da empresa, você estabelecer oportunidades de parceria, você estabelecer onde tem objetivos em comum, ou você esclarecer, talvez, né, pontos que tenham divergências, buscar desenvolver. O desenvolvimento, eu sempre acredito nisso, ele é benéfico para todos, né? Se você tem empresas que estão bem estabelecidas e se desenvolvendo bem, elas vão trazer tecnologia, vão trazer inovação para aquela comunidade, elas vão trazer empregos, elas vão receber esses talentos, essas pessoas que estão chegando no mundo profissional, e elas vão contribuir para o crescimento dessas comunidades. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente sempre tem que buscar essas oportunidades ah, de desenvolvimento em que as partes sozinhas não vão ser tão fortes ou potencializadas se elas estiverem juntas, onde é possível, dentro, né, das regulações, dentro, né, de todas a- de todo esse, né, o framework, todo esse, o entorno, né, que a empresa que os grupos comunitários vivem, né? Então, eu acredito nisso e eu acho que isso é uma coisa que vale para qualquer posição que você tenha numa empresa. Eu viajo bastante, viajo bastante. Mas o mundo não precisa tanto, não é nem questão da viagem em si, hoje em dia, com a tecnologia, né? O mundo está tá conectado. É, assim, o desenvolvimento, né, dos negócios e das empresas, ele está completamente interconectado. Então, eu viajo bastante porque, enfim, a gente precisa, né, também, né, tá próximo, né, de todos os, porque eu trabalho hoje numa empresa que é uma empresa global. Então, uma empresa global, ela tem negócios em vários países e existem estratégias globais e existem as estratégias locais e as coisas têm que estar alinhadas. Então, eu exerço muito esse papel de, dentro da minha área, assegurar que essas estratégias estejam funcionando do ponto de vista global, do ponto de vista local. E para fazer isso, você tem que conhecer as pessoas, você tem que, né, e precisa viajar, você precisa ter esse experimentar, né, isso, né, ver, né, first hand, como a gente vê em primeira mão. E, e depois continuar remotamente, né? Hoje em dia, a gente, né, como a gente está fazendo hoje aqui, né? Parece que a gente está na mesma sala, mas a gente não está. E mas é muito, passa muito por isso, né? Porque como eu estou numa empresa global e eu tenho uma responsabilidade que é uma responsabilidade internacional, eu acompanho esse desenvolvimento estratégico nos países onde a empresa que eu trabalho tem negócios e por isso eu viajo. Seguramente. E as empresas, elas têm, né, um conjunto de valores, têm uma estratégia, eh, que é global, né, e que tem que estar representada de uma maneira consistente nos diversos países onde ela atua. Então essa consistência, essa coerência tem que existir. Então, isso é importante
como falei, dentro da minha área de responsabilidade, eu contribuo para que isso aconteça, né? Para que essas estratégias sejam consistentes e com aquilo que a empresa estabelece no seu core, né? No seu ponto central. A de todo mundo, eu tenho certeza que a sua também é. O papel da universidade na minha vida, abrir caminhos, no momento de muitas dúvidas, né, como dentro da minha formação ali, né, naquele momento jovem, adolescente. Então acho que é ajudar a abrir caminhos no momento de muita dúvida, em que eu precisava confiar em mim. E eu acho que a universidade, ela exerceu esse papel, na minha vida, e de que essa buscar esse conhecimento acadêmico vai fazer com que a gente seja melhor profissional. É de onde eu venho, né? Eu acho que, não sei, não é uma palavra, de onde eu venho. É raiz, base, de onde eu venho. É que eu acho que raiz parece enraizado, e não é isso que eu quero dizer, né? Tanto que eu, assim, mas base, de onde eu venho, base nesse sentido de, não importa para onde, assim, para onde você vai, assim, eu acho que de onde a gente tem que trazer a nossa história para construir nosso futuro, né? Eu acho que me dá orgulho, assim, me dá orgulho de saber que eu venho da Unital, que eu venho que é uma universidade onde, né, onde está, onde da região de onde eu cresci, assim, de onde minha família está, e é de onde eu venho. Eu acho que a gente tem que dar os nossos voos altos, e a gente tem que sempre ter a referência de onde a gente vem. E eu acho que a Unital representa isso para mim, de alguma forma. Continuar sendo esse polo de formação para o Vale do Paraíba, e para o Brasil e para o mundo. Eu acho que eu acho que o recado é esse, né? É ser esse polo de formação que que contribui com o desenvolvimento, né, do Vale do Paraíba, e que tem e que pode ser amplificado, né? Acho que para o Vale do Paraíba, para o Brasil e para o mundo. Acho que é isso, continuar exercendo esse papel de curiosidade, de descoberta, de questionamento, eu acho que ser um lugar onde os alunos se sintam seguros para ter dúvidas, e se sintam seguros para questionar, e que isso contribui para um bem maior, né. Eu acho que ser esse lugar, né, onde tem tese e tem antítese, né, e que a gente, como ser humano e como cidadão, tem que exercer esse pensamento crítico em frente de tudo, né, sem ter ideias prontas, mas de ser esse lugar onde o aluno se sinta seguro para explorar, caminhos e ideias e questões e tudo, né. Eu acho que eu acho que a gente precisa de universidades que façam mais isso, né. Então que a Unital continue fazendo isso.